Na Justiça do Trabalho, é impossível falarmos de responsabilidade subsidiária e solidária sem falarmos da famosa terceirização. A terceirização é o ato da empresa, de uma empresa contratar uma segunda para realizar atividade profissional. Anteriormente, era possível somente a terceirização das atividades meio, ou seja, atividades acessórias. Uma empresa jamais poderia contratar um funcionário para laborar na sua atividade fim. Então, dentro dessa perspectiva, as atividades meio eram consideradas atividades de limpeza, vigilância. Essas sim eram autorizadas na Justiça do Trabalho. Qualquer outra era tida como ilícita. E é lógico, com o avanço da terceirização dentro do nosso país, foi necessário que a legislação fosse um pouquinho mais específica. Após a reforma trabalhista, a lei autoriza a terceirização de qualquer atividade. Inclusive, por causa de uma omissão na reforma, o STF, em um dos seus recursos extraordinários, autorizou declaradamente que é possível terceirizar em qualquer atividade, ok? Então, atualmente, não existe atividade proibida para terceirização. A primeira coisa que vocês têm que entender para a gente começar a falar sobre responsabilidade subsidiária e solidária. Agora eu quero explicar para vocês a diferença dos termos responsabilidade subsidiária e solidária. Subsidiária significa que ela vai responder em segundo lugar. Então, quando você chama no polo passivo uma empresa, eu vou chamar um exemplo, uma empresa de telemarketing, a reclamante, a trabalhadora presta serviço para o telemarketing, mas dentro do telemarketing ela presta serviço para uma segunda empresa, que seria a Vivo, a TIM, seja lá qual for. Essa primeira reclamada que responde primeiro e subsidiariamente a Vivo ou a TIM vai responder, certo? Já no caso da responsabilidade solidária, as duas empresas respondem juntas, ok? Uma responde, subsidiária responde somente se a primeira não pagar e a solidária, as duas respondem juntas, da mesma maneira. A regra é que a responsabilidade é sempre subsidiária. Somente será solidária se houver caracterização de fraude ou ainda estiver descrito em lei. Então, vou dar um exemplo de responsabilidade solidária escrita em lei. Artigo 455 da CLT, subempreitada, quem é o responsável? O empreiteiro principal juntamente com o subempreiteiro, que é o chamado gato, né, gente, da construção civil. Quem já ouviu falar do gato? Pois é, esses respondem solidariamente no processo. As convenções coletivas também normalmente trazem essa responsabilidade do subempreiteiro e do empreiteiro principal. Outra questão, sucessão. A sucessão, quando caracterizado fraude na sucessão, também existe responsabilidade solidária, mas quando caracterizado fraude. Outro exemplo de responsabilidade solidária são os grupos econômicos. Quando é caracterizado grupo econômico, todas as empresas respondem de forma solidária em um processo. Você também consegue pedir responsabilidade solidária no caso de terceirização ilícita. Quando isso acontece? Quando o tomador começa a tomar o reio do trabalhador que é contratado pela terceira. E aí existe o quê? Subordinação e pessoalidade. O trabalhador terceiro que está dentro da empresa tomadora, ele não pode ter como chefe um chefe lá da tomadora, certo? A partir do momento que ele tiver esse chefe, quem dá a ordem é o profissional da tomadora e não o chefe dele lá da terceira, também é considerado terceirização ilícita. Então, nesse caso, não pode ter pessoalidade, ou seja, se eu sou dona de uma empresa terceirizada de limpeza, eu posso enviar qualquer pessoa lá dentro da empresa. A tomadora não pode exigir que vá, não, só a Gisele pode ir lá fazer a limpeza. Não, eu posso levar qualquer um. Isso é pessoalidade. E também não pode existir o quê? Subordinação. Então, quem é o chefe da Gisele dentro da empresa? É o chefe da terceira e não o chefe da tomadora. Se existir essa caracterização de pessoalidade e subordinação, é caracterizado terceirização ilícita e você também pode pedir aí a responsabilidade solidária da reclamada. E por último, eu quero falar com vocês sobre a responsabilidade dos entes públicos. E se no caso a prestadora de serviço está dentro de um ente público, dentro da administração pública, como é que você responsabiliza a administração pública? Aí vamos citar novamente a súmula 331 do TST, que trata exatamente da responsabilidade da administração pública nos contratos de terceirização.
Nesse caso, é necessário provar que ela deixou de fiscalizar o contrato, por isso que ela é responsável subsidiariamente. Agora, de quem é o ônus de prova? Quem deve fazer prova dessa culpa da administração pública? Tem que ser a própria administração pública. Por quê? Porque o reclamante, o cliente, jamais vai ter condições de fazer prova que a administração pública deixou de fiscalizar o contrato. Então, aí você pede a inversão do ônus de prova para que a administração pública seja responsabilizada subsidiariamente. Agora, eu vou te dar um conselho nesses casos. Eu só coloco o ente público quando eu percebo que o meu processo vai ficar inadimplido. Por quê? Porque a administração pública dá muito trabalho para pagar, vai para precatório, etc. Então, se você tiver uma empresa que tem uma situação econômica boa, abre mão de chamar de administração pública, porque vai ser muito mais fácil de você receber e resolver o seu processo. Gostaram do vídeo de hoje? Então não se esqueça, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais, lá eu dou todos os dias vários tipos de dicas trabalhistas e ative o sininho. Até mais!